Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês nesta manhã, celebrando a salvação que temos em Cristo Jesus. Trago o abraço fraterno da Quarta Igreja de Suzano e estamos ansiosos para nos encontrarmos. Nós agradecemos também o honroso convite e de aqui estarmos compartilhando da palavra do nosso Deus. Fiquei feliz que o reverendo Valmir me pôs em primeiro, porque daí eu falo, se eu passar do tempo, eles que reduzam lá depois, né? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas 23, 34, onde nós encontramos a primeira palavra, a palavra de perdão. Então, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai bendito, pedimos a Tua graça e que o Senhor fale aos nossos corações. Em Cristo. Amém. Meus amados irmãos, no Império Romano, a crucificação era o instrumento usado por eles para se aplicar a pena de morte àqueles que eram escravos ou não eram cidadãos romanos. Não há dúvidas, meus amados irmãos, que este tipo de morte era a mais cruel e humilhante de todas as mortes. A crucificação, embora causasse uma dor insuportável, não era suficiente para matar um homem. O condenado era deixado ali até que morresse de fome e de sede, sob o forte sol do dia e também do frio da noite. William Barclay nos informa que muitos criminosos ficavam pendurados na cruz por mais de uma semana até morrerem enlouquecidos. Havia também em Jerusalém uma companhia de mulheres piedosas que tinham como prática ir às crucificações e dar às vítimas um sorvo de vinho com alguma droga que amortecia a terrível dor e o sofrimento. Ofereceram também a Jesus essa bebida, mas ele rechaça, estava disposto a enfrentar o pior da morte com a mente limpa e os sentidos claros. Vemos na crucificação de Jesus a concretização da promessa do profeta Isaías, quando ele escreve lá no capítulo 53. Isaías declarou que ele seria desprezado, seria rejeitado pelos homens, que seria um homem de dores e familiarizado com aflição, que seria ferido, moído e castigado, que seria levado sem resistência ao matadouro, que ficaria mudo diante dos seus acusadores, que não só sofreria nas mãos dos homens, mas também seria moído pelo Pai, que derramaria sua alma até a morte, e que seria sepultado no túmulo de um homem rico. E então, no versículo 12, ao acréscimo, dizendo que ele intercederia pelos transgressores. Então aqui nós encontramos a profecia, e intercedeu pelos transgressores. E agora, ali na cruz estava o seu cumprimento, quando Jesus declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Arthur Pink disse com muita propriedade
que Jesus disse muitas coisas maravilhosas, mas que raramente disse algo mais maravilhoso do que: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É provável que muitos pensem que Jesus, nesse momento de dor e sofrimento, fizesse a mesma oração de Sansão em Juízes 16, 18. O texto nos diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para me vingar dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Talvez nós pensássemos que Jesus poderia estar ali orando uma oração imprecatória, condenando, se vingando, clamando por vingança aos seus acusadores e os seus algozes. No entanto, nós vamos verificar que Jesus coloca em prática exatamente aquilo que ele havia instruído aos seus discípulos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que caluniam. Ele então pensou nos seus assassinos, ele pensou nos seus crucificadores e ele intercedeu por eles. Encontramos Jesus orando em favor dos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração. Lucas mostra-nos Jesus em oração em todos os grandes momentos da sua vida. Jesus orou em seu batismo, ele orou antes do seu primeiro confronto com os fariseus, antes de escolher os 12, antes de perguntar aos seus discípulos quem criam eles, quem era ele, e antes do seu primeiro anúncio de sua morte, na transfiguração e agora na cruz. Mais uma vez citando Arthur Pink, ele vai nos dizer: seu ministério público havia começado com oração, e aqui o vemos encerrando em oração. Certamente ele nos deixou aqui um exemplo. Suas mãos já não podiam ministrar aos doentes, pois estavam pregadas na cruz. Seus pés já não podiam levá-lo em missões de misericórdia, pois estavam fixados na árvore cruel. Ele já não podia instruir os apóstolos, pois haviam fugido e o abandonado. Como então ele se ocupava no ministério da oração? Que lição para nós! Seus inimigos estavam ali presentes e o insultavam. Se verdadeiramente és filho do homem, desce daí e prova-nos que és Deus. Presente também estava o povo, as autoridades religiosas, os soldados romanos que, zombando dele, mandavam que descesse da cruz para provar que era de fato o escolhido de Deus. Os cravos que o prendiam na cruz, dilaceravam as suas mãos. Era horrível estar pendurado numa cruz, cercado de inimigos que perseguiam e persistiam em zombar e insultar o Rei dos Reis. A cruz era o clímax da inimizade humana, e repetidas vezes os seus inimigos tentaram destruí-lo. E agora os seus desejos vis foram atendidos. O Filho de Deus havia se entregue nas mãos deles. Um julgamento falso foi realizado, e embora os seus juízes não encontrassem culpa nele, cederam aos clamores insistentes do povo que o odiavam, gritando repetidamente: crucifica-o. Decidiram então por uma morte de intenso sofrimento,
de vergonha, de dor profunda. Uma cruz vai ser providenciada, o Salvador foi ali pregado nela e os seus lábios começam a se mover. Estaria ele clamando por piedade? Estaria ele clamando em favor de si mesmo? Não. O que ele estaria então fazendo? Iria pronunciar maldições? Não. E ele clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou pelos outros, orou pelos pecadores, mesmo em suas últimas horas. Ao orar por seus inimigos, Cristo não apenas nos deu um exemplo perfeito de como devemos tratar aqueles que nos prejudicam e nos odeiam, mas também nos ensinou a nunca considerar ninguém como fora do alcance da oração. Se Cristo orou por seus inimigos, por seus assassinos, então teremos certamente o encorajamento para orar em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que nos odeiam. Cristo, ao orar por seus algozes, demonstrou que o amor de Deus é um amor incondicional e um amor que se estende a todos aqueles que o maltratam. E agora nós o vemos orar pelos maiores pecadores. O exemplo de Cristo, meus amados irmãos, em relação ao perdão é central. Sua oração na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, serve como um modelo supremo e instrutivo a todos nós cristãos. Destaco duas verdades aqui neste momento. Ele fala-nos da importância da oração intercessória. Ao orar por seus inimigos, Cristo nos ensinou a nunca considerar ninguém como estando além do alcance da oração. Se Cristo orou por seus assassinos, então certamente teremos encorajamento para orar pelos maiores pecadores. E este exemplo nos motiva a não perder a esperança e a continuar orando por aqueles que parecem ter ido além da misericórdia divina. Às vezes conhecemos alguém que tem o coração tão empedernido, tão endurecido, e que aos nossos olhos é impossível que ele se converta. Mas Jesus está nos ensinando aqui: não desista, continue intercedendo, continue orando, porque a oração é necessária para que Deus atue e transforme aquela vida. Mas também nós vemos aqui a questão da eficácia da oração e não somente a sua importância. Esta intercessão da cruz de Cristo por seus inimigos teve uma resposta marcada e definitiva. A resposta à oração de Cristo ali na cruz nós podemos ver no dia de Pentecostes, na conversão de 3.000 almas. Falo isto porque em Atos capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Pedro diz: E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também os vossos governantes. O fizestes por ignorância corresponde àquilo que Jesus diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não sabem o que fazem, corresponde a esse por ignorância. Então aqui está a explicação divina para os 3.000 convertidos sob um único sermão. Não foi a eloquência de Pedro a causa, mas a oração do Salvador. Cristo também orou por você, orou por mim, muito antes de crermos nele.
Em João 17:20, nós vemos Jesus orando, dizendo: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio das palavras deles. Jesus poderia, naquele momento, ter proferido terríveis maldições sobre os seus acusadores, sobre os seus assassinos. Ele poderia ter lançado os raios da ira justa e matá-los. Ele poderia ter feito a terra abrir a sua boca para que eles descessem ao abismo, mas não. Embora estando sujeito a uma vergonha indizível, embora sofrendo de forma excruciante, embora desprezado, rejeitado, odiado, mesmo assim, ele clama: Pai, perdoa-lhes. E esse foi o triunfo do amor redentor. O amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo suporta. O exemplo de Cristo em relação ao perdão é de importância fundamental. A sua oração na cruz não apenas revela a profundidade do seu amor e sua graça, mas serve também como um guia prático para os crentes sobre como orar e sobre como amar em favor dos seus inimigos, mesmo diante da perseguição e da aflição. Ele nos ensina a importância de interceder pelos outros e aponta-nos para a eficácia da oração. E termino com as palavras do Pink dizendo: outros podem ter em seu coração o espírito que não perdoa, outros podem pecar por ignorância, mas nós sabemos mais. Somos homens e mulheres de Cristo e devemos perdoar como Ele o fez na cruz. Que Deus assim nos abençoe.